Então vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: considere dois automóveis que estão à mesma velocidade, de 54 km por hora. Dividir por 3,6 para fazer a conversão para metros por segundo, que são unidades do sistema internacional, que se encontram numa mesma rodovia e no mesmo sentido. A distância que separa os automóveis é de 10 metros. Em determinado instante, os motoristas freiam seus automóveis, ambos com uma desaceleração constante de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então esse é o valor da desaceleração, eles pisam no freio, tudo bem? Porém, o motorista do automóvel de trás, ele estava mexendo no celular e ele demorou 0,5 segundos para iniciar a sua frenagem. Tudo bem essas características? Neste contexto, ocorrerá colisão ou não ocorrerá colisão? Primeira coisa que eu vou descobrir é quanto tempo que demorou para o carro da frente, que começou a frear, né, ali primeiro, conseguir parar completamente. Como que eu consigo fazer isso? Como nesse tipo de exercício trata-se de um movimento retilíneo uniformemente variado, eu sei disso porque eu tenho aceleração, basta eu pegar, por exemplo, e utilizar a equação do Vovoati. Qual que é a equação do Vovoati? V igual a V0 mais AT. V é velocidade, V0 é velocidade inicial, A é aceleração e T é tempo. Tudo bem? Se ele vai parar, qual que vai ser a velocidade final dele? Todo mundo concorda? A velocidade inicial dele é a mesma velocidade do outro automóvel, ou seja, 15. A aceleração ela é negativa. Por que a aceleração é negativa? Porque ele está desacelerando. Então, menos 2,5 vezes T. Já fica a calculadora aí no jeito para vocês me ajudarem. Esse menos 2,5 vem para o outro lado positivo. 2,5T igual a 15. O 2,5 está multiplicando, eu passo ele para o outro lado dividindo. Quanto que dá 15 dividido por 2,5? Dá exatamente 6? Então eu encontro que o tempo que demora para o automóvel da frente parar completamente é um tempo de 6 segundos. Todo mundo concorda comigo? Beleza. Então quando eu pego e analiso, né, esse carro que está na frente, então vou colocar aqui, ó, o alto, porque é alto de automóvel, tá? Então eu tenho aqui o automóvel da frente. Se eu for realizar um gráfico de como que varia a velocidade dele em função do tempo, como que vai ficar esse gráfico? Velocidade em função do tempo. Qual que era a velocidade inicial desse automóvel? Todo mundo concorda que era 15? Então eu tinha aqui um valor de 15. Depois de quantos segundos que ela chega aqui a zero? Porque aqui a velocidade é zero. Depois de 6 segundos, todo mundo concorda? Que é isso que o exercício diz? Então, quando eu analiso o gráfico que existe aqui, vai ser esse gráfico aqui, ó. Vem aqui do 15 e decai linearmente até chegar aqui no 6. Tranquilo? Isso é o que acontece para o automóvel que está na frente. Mas eu também tenho um automóvel que ele está atrás. Então, eu vou colocar aqui, ó, o auto que está... como é que escreve atrás? É junto ou é separado? Junto. Atrás. Então, como que vai ficar o gráfico da velocidade dele? Ele começou a frear no mesmo instante que o da frente? Ele começou um pouquinho depois, não foi? Então, aqui eu tenho velocidade em função do tempo. Vocês concordam que como ele estava, depois vocês copiam, pessoal, como ele estava na mesma velocidade do que o outro, e ele aplica a mesma desaceleração, quando ele começa a pisar no freio, ele também vai levar de qualquer jeito 6 segundos para parar? Mas ele não começou de uma vez. Ele também tinha aqui uma velocidade inicial dele de 15. Mas ele começou a frear no mesmo instante que o da frente? Ele demorou quantos segundos para fazer isso? 0,5. Então daqui até aqui ele continuou com a mesma velocidade. Depois que chegou nesse ponto, daí ele fez o quê? Freou. Daí a velocidade fez isso. Então, quando eu analiso o que existe aqui nesse gráfico, é claro que ele está fora de escala, né? Mas só para a gente entender, qual que é o tempo que levou daqui do zero até ele começar a frear? Então aqui eu tenho um tempo de 0,5. E depois não foi mais 6 segundos que ele demorou até conseguir parar? Então qual que é o tempo que eu tenho aqui? Perfeito, 6,5. O que o gráfico da velocidade em função do deslocamento me dá? O que a área abaixo da curva da velocidade em função do tempo me dá? Essa área que eu tenho aqui
ela é numericamente igual ao quê? Ao deslocamento. Então eu consigo calcular essa área aqui? Então quanto que é esse meu ΔS que eu vou colocar ΔSF, o deslocamento do carro da frente? Que figura que é essa que foi formada? Como que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2? Quanto que vale a base de 0 até 6? Quanto que vale a altura de 0 até 15? Dividido por 2. Então meu ΔSF vai ser igual. Quanto que é 6 vezes 15? 90 dividido por 2? Então qual é o deslocamento que o carro de trás efetuou? 45 metros. Tudo bem? Agora eu vou analisar o da frente. Aqui eu não tenho um triângulo. Que figura que é essa que eu consegui formar? Qual que é o nome disso? Um trapézio? Então, quando eu for calcular a área disso aqui, porque essa área ela é numericamente igual a quem? Ao deslocamento do carro que está atrás. O da frente é esse, esse é o atrás. Então, ΔSA. Então, meu ΔSA vai ser igual à área de um trapézio. Como que eu calculo a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quanto que vale a base maior desse trapézio? A base maior de 0 até 6,5. Então, vale 6,5. Base maior. Quanto que vale a base menor dele? De 0 até 0,5, ou seja, 0,5. Então, base maior mais base menor vezes a altura, de 0 até 15, 15. Isso dividido por 2. Me ajudem aí na calculadora só para a gente acelerar o cálculo, né? Então, ΔSA vai ser igual 6,5 mais 0,5, 7. 7 vezes 15, 105 dividido por 2. Então, eu tenho 52,5 metros. Então todo mundo consegue entender que até conseguir frear completamente, esse cara precisa de 45 metros e esse aqui precisa de 52,5? Esse que está atrás? Todo mundo concorda? Tá, mas então eu preciso entender se houve ou não essa colisão. Qual que seria essa diferença da posição que eu tenho entre eles? Não bastaria eu pegar então o meu ΔS e calcular o meu ΔS do que está atrás menos o meu ΔS do que está na frente? Qual que é o deslocamento efetuado por quem está atrás? 52,5 menos e o da frente? 45. Quanto que dá? Quanto que dá essa diferença? 7,5 metros. Então essa seria a distância entre eles. E qual que era a distância que eles têm? Então vai ocorrer colisão? Não, porque ainda sobra 7,5 metros ali de folga. Lembrando que no simulado não é igual. Na verdade, no simulado eu nem sei se na verdade não vai ocorrer colisão. Por que que não é igual? Porque lá lá tem números diferentes. Então tem que se atentar quanto a isso. Tudo bem? Depois que você consegue chegar nessa etapa, você tem que analisar o que acontece